Prepare-se, porque esta é a história da casa que só alugava para casais com filhos, e o que aconteceu quando ela finalmente conseguiu entrar lá. Clara me ligou na semana passada, nervosa. Ela estava há 3 anos tentando alugar uma casa específica, uma bela casa de estilo colonial na parte antiga da cidade, mas toda vez que ela tentava, o proprietário, um senhor chamado Elias, tinha uma regra inegociável. Só alugava para famílias com pelo menos um filho pequeno e, crucialmente, exigia que o contrato estipulasse nenhuma reforma ou modificação interna. Isso era incomum, mas Clara, precisando da comissão, sempre encontrava alguém que se encaixasse. O que era realmente estranho é que as famílias nunca ficavam por mais de 6 meses. Elas simplesmente desapareciam, deixando para trás os móveis, brinquedos e pagando a multa contratual sem reclamar, apenas diziam que o lugar não era certo para eles. Depois de 3 anos e 6 famílias desistindo, Clara ficou obcecada. Ela finalmente convenceu Elias a deixá-la fazer uma inspeção de rotina detalhada antes de alugar para a 7ª família, uma desculpa para, finalmente, vasculhar a casa. A casa era grande, silenciosa e tinha aquele cheiro de madeira antiga e fechada. Ela estava vazia, mas os sinais de pressa eram evidentes. Louça na pia, um casaco pendurado na porta, e uma bicicleta infantil encostada na parede do corredor. O que chamou a atenção de Clara imediatamente foi o quarto das crianças no segundo andar. Ele era o único cômodo que estava sempre perfeitamente organizado, mesmo quando o resto da casa estava um caos pós-abandono. A nova família ainda não tinha se mudado, então o quarto estava vazio, mas estranhamente convidativo, pintado em tons pastéis e com uma luz natural suave. Mas havia algo na parede, no canto mais alto, perto do teto. Não era mofo, nem sujeira. Era uma série de riscos de giz de cera, mas não eram aleatórios. Eram contagens. Pequenos traços verticais, agrupados em conjuntos de 5. Clara pegou uma cadeira para olhar de perto. A primeira coluna de riscos era antiga, desbotada, e ela começou a contá-los, 14 grupos, totalizando 70 riscos. A segunda coluna era mais recente, com giz de cera brilhante, 35 riscos. E a terceira coluna, bem no canto, parecia ter sido feita na semana passada, 7 riscos. Enquanto ela estava na cadeira, tentando entender o que as crianças estavam contando, ela ouviu um som vindo de dentro da parede atrás dela, um som metálico suave, como o clique de um cadeado sendo aberto. Ela congelou e lentamente olhou para trás. A parede parecia sólida, papel de parede floral antigo. Mas o som veio de novo, mais alto. Era o guarda-roupa embutido do quarto. A porta de madeira parecia ter se movido apenas 1 centímetro, mas o suficiente para quebrar a vedação de anos. Ela hesitou, o coração batendo forte, mas a curiosidade venceu o medo. Ela empurrou a porta. O guarda-roupa não tinha fundo, era apenas uma passagem escura para um espaço minúsculo, oco, que cheirava a tecido velho e talco. Havia uma série de caixas de papelão empilhadas, e em cima da pilha, um único item, um globo terrestre infantil pequeno e barato. Ela pegou o globo. Ele estava frio. E quando ela o virou, notou que em vez de nomes de países, havia nomes de famílias. Em letras pequenas e desbotadas, ela reconheceu os nomes das 6 famílias que tinham alugado a casa e desaparecido, todas localizadas e circuladas em vermelho em um único continente, América do Sul. Mas o que a fez gritar e largar o globo, que rolou para dentro da escuridão, foi que havia um 7º nome circulado a lápis, localizado na mesma cidade onde a casa estava, e era o nome da nova família, a que ainda não tinha se mudado, com a anotação, Semana 1. Ela saiu correndo da casa, ligou para a nova família e cancelou o contrato inventando uma emergência estrutural, sem dar detalhes. Agora, Elias, o proprietário, ligou furioso, dizendo que ela arruinou seu processo e que ela não deveria ter olhado. Ela não sabe se o que as crianças contavam era o número de dias antes de sumirem, e se a contagem de 7 no giz de cera representava a família que ela salvou. Ela só sabe que a casa não queria alugar um quarto, queria um alvo. Eu disse a ela para ir à polícia com o que ela viu, mas ela tem medo que o nome dela apareça no próximo globo.